E aí, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trocar ideia com vocês, bater um papo um pouco sobre essa nova NR4, sobre a questão da terceirização do SESMIT e bater uma bola aqui com vocês a respeito disso, né, para a gente conversar um pouco sobre se de fato era legal, se não era, e como que deveria ter sido a interpretação do pessoal da saúde e segurança do trabalho com relação a essa possível terceirização. Lembrando que o Ministério Público do Trabalho já se pronunciou, eles têm um posicionamento contra, então possivelmente isso nem vai avançar, essa discussão nem vai avançar, mas só para a gente poder entender como que nós estamos interpretando todas essas coisas. Para início de conversa, eu percebo que a grande maioria dos responsáveis por saúde e segurança que estavam ali nos grupos de WhatsApp discutindo toda essa questão da possível terceirização não entenderam bem como funciona o processo. Eles estavam confundindo terceirizar com consultoria. Você tem aí as consultorias, onde o trabalho é minimizado na mão de menos pessoas do que seria o SESMIT. E não é o caso que possivelmente aconteceria. O SESMIT previsto pela NR4, como sempre, ele tem um dimensionamento e ele tem uma carga horária de acordo com o seu dimensionamento. Dessa forma, tendo ele um escopo de trabalho já pré-definido e uma carga horária, não é da competência de uma consultoria realizar as demandas do SESMIT. Quem precisa realizar as demandas do SESMIT é o próprio SESMIT, sendo ele interno ou externo. Nesse caso, eu estou trabalhando numa linha hipotética, eu estou construindo uma linha de raciocínio com você. E aí, o que eu estou querendo dizer? Não é uma consultoria ou uma assessoria. Eu estou falando com você de cessão de mão de obra. É uma outra linha de contratação de trabalho, de prestação de serviço. Dessa forma, é necessário que haja uma empresa cedendo mão de obra. Talvez, para quem não conhece o conceito, é só lembrar daquelas instituições públicas que têm o vigilante, que possivelmente, quando você olha no crachá dele, ele pertence a uma outra empresa. Ou você que trabalha na empresa privada, que tem lá o seu porteiro, que vem de uma outra empresa, uma empresa contratada para ceder a mão de obra de portaria, de vigilância, de limpeza e várias outras áreas afins. O que a gente tem que entender é que foi criado, essa empresa contratada criou um posto de trabalho dentro da empresa cujo nós estamos usando aqui no exemplo. É a mesma coisa que aconteceria. Caso houvesse a possibilidade de um SESMIT interno, ele não conseguiria funcionar se não fosse através de cessão de mão de obra, que é uma modalidade de trabalho de prestação de serviço. Sendo assim, o posto continuaria acontecendo. Independente se seria contratação interna ou externa, o posto seria mantido. Não iriam se reduzir vagas. Na verdade, só ia passar de uma mão para outra. Agora, vamos a algumas considerações aqui muito importantes para a gente entender se seria viável ou não a cessão de mão de obra para a questão do SESMIT externo. Pensa comigo. O técnico em segurança, o engenheiro, que vai ser contratado via contrato pessoa jurídica com pessoa jurídica, através de cessão de mão de obra, quando ele é contratado lá pela empresa contratada, ele vai ter um salário na carteira, ele vai ter todas as verbas trabalhistas que são pagas para o governo e as verbas tributárias pagas ao governo. E com base nisso, ele tem a composição da renda dele. Igualmente, o técnico do SESMIT interno teria. Salvo questões de convenção coletiva que aumentam ou diminuem o valor de salário, as proporções, essas questões já estão mantidas. Levando em consideração que até aí está tudo igual, aonde começa a ficar inviável o SESMIT externo? Ele fica inviável quando essa empresa contratada precisa fazer um contrato com a contratante, e desculpem a tamanha redundância, mas é o fato, aonde nesse contrato ele tem que conseguir cobrir os salários, os tributos e as verbas trabalhistas, ele precisa cobrir o imposto da nota fiscal emitida para o pagamento desse serviço, ele precisa cobrir uma margem de lucro
da empresa contratada. Então, além dos salários e verbas e tributações, ainda tem imposto de nota fiscal e ainda tem toda essa parte de lucros e tudo mais. Eu pergunto para você, você acha que é viável realmente contratar um SESMIT terceiro, um SESMIT externo? Financeiramente, para a empresa contratante, não é viável. Você já percebe por aí. Existe uma outra questão que você deve levar em consideração. O trabalho do SESMIT, ele também tem uma questão de cunho legal, de responsabilidade jurídica e responsabilidade técnica. Então vamos ali. O SESMIT interno, o engenheiro e o técnico, eles têm, salvo as proporções, eles têm responsabilidade técnica sobre a atividade deles. Caso aconteça um acidente, algum tipo de fiscalização ou qualquer outra demanda que gere algum tipo de dano, eles podem ser acionados pela responsabilidade técnica daquilo. Agora, a responsabilidade jurídica, de reparação de dano, de indenização, cabe à empresa contratante, à sua empresa, aquela que assinou a carteira dele. Isso eu estou falando do SESMIT interno. Então, existe uma proteção do colaborador aí. Quando você vai para o SESMIT externo, numa seção de mão de obra, e você tem a mesma situação de dano, a responsabilidade técnica continua existindo, mas a responsabilidade jurídica ainda está na mão da contratante e ela pode, no meio do processo, fazer dois tipos de sistema. Ela pode acionar de forma solidária a contratada por responsabilidade jurídica, ou ela pode assumir e depois é, acionar como ré a contratada por ter deixado de cumprir algum tipo de demanda, algum tipo de obrigação que gerou aquele dano à contratante. Então, existe uma questão muito maior com relação à cessão de mão de obra quando tem responsabilidade técnica e jurídica envolvida. Por esse motivo, eu pergunto para você que talvez estava pensando em abrir aí a sua empresa para prestar serviço de sede externa. Vale a pena? Será que para que você possa assumir todo esse ônus de um possível dano aí e a responsabilidade jurídica, você teria que aumentar a sua margem de lucro? E se você aumentar a sua margem de lucro, será que a contratante vai querer realmente manter esse contrato, essa aliança? Então, por conta de todos esses motivos, eu estou dizendo para vocês que é inviável a questão do SESMIT externo. Então, antes de toda essa discussão que aconteceu, talvez teria sido muito mais fácil entender um pouco melhor como funcionaria esse trabalho, para saber, primeiro, que ele não ia afetar a quantidade de empregos. Os empregos seriam mantidos, porque os postos de trabalho seriam mantidos. Talvez ia mudar por quem você seria contratado. Mas financeiramente não é viável e juridicamente tem um peso muito grande. Então, volto a dizer para vocês, talvez o SESMIT terceiro, ou a terceirização do SESMIT, não seria algo viável. E se você tem alguma coisa a opinar, bota aí embaixo no comentário e vamos trocar uma ideia. Eu não estou aqui para ser dono da verdade, eu estou aqui só para tentar jogar um pouco mais de conceitos em cima de toda essa discussão e tentar fundamentar uma galera da segurança com um pouco mais de embasamento. Fiquem com Deus, eu sou o Marcos Ferreira. Tchau, tchau.